bem? Vamos falar novamente mais um pouquinho sobre o Nietzsche. O Nietzsche, ele revogou Schopenhauer quando Schopenhauer demonstrou no seu livro que seria inútil a gente lutar contra as coisas, porque as coisas, quando tem que acontecer, elas acontecem. Schopenhauer estava certo nisso. Por mais que você deseje, por mais que você busque, a vida pode te dar uma surpresa. Ela pode mudar tudo. Mesmo que você programe, que você idealize, que você percorra por um período grande em busca daquilo que você quer, mas a vida pode te trazer outras coisas, novas pessoas, novas situações. Schopenhauer estava certo nisso. Nietzsche não entendia isso, que ele foi entender bem depois, bem próximo, da sua verdadeira decadência, porque Nietzsche vivia dizendo que ele era um decadente, porque ao mesmo tempo que ele conviveu com o pai, que aos 36 anos de idade desencarnou, Nietzsche disse também que aos 36 anos de idade dele, ele começou a ter uma decadência muito grande, ele ficou debilitado no máximo da sua vivência. E foi aí então que Nietzsche conseguiu a começar a ver a vida como ela ou é, não como ele pensava que era. Ele gostava de derrubar conceitos, derrubar os ídolos, os ideais. E foi nessa época, aos 44 anos de vida, que Nietzsche conseguiu enxergar si próprio, entender que ele seria o seu próprio remédio. Que apesar da liberdade que ele gostava tanto, a liberdade de espírito, ele era ainda apregoado às coisas materiais. E ele conseguiu perceber que não era bem por aí. Vendo Schopenhauer dizer da negação da vida, e depois descobrir que Richard Wagner, um dos seus melhores amigos, em que ele depositou a confiança plena em Wagner, que Wagner seria o libertador da Europa, que modificaria as questões sociais e raciais da época, Nietzsche não percebeu que talvez ele seria esse homem que ele estava buscando em Wagner. Porque ele se decepcionou com Richard Wagner quando Wagner também entrou em decadência e começou a colocar toda uma forma de viver, num sentido de vida, atrás da igreja. A igreja católica, a igreja que tudo promete, a igreja que tudo faz você acreditar que se você colocar na mão dele, você vai ter um benefício no céu e você deixa de viver aqui. Então Nietzsche queria assim, viva aqui, tenha benefícios aqui e Deus, que eu acredito, vai te dar lá também. Ele não vai deixar você excluído. Era assim que Nietzsche pensava, porque as pessoas acham que o Nietzsche era ateu. Eu já disse aqui que ele não é ateu. Ele tem uma formação religiosa, estudou em faculdades de teologia, mas depois ele descobriu toda a bagunça dentro do clérigo católico. Ele deixou de seguir aquilo e escolheu viver a sua própria forma de viver. Que aí ele se torna imoral, porque o eclesiástico declarou um caminho como moral. Se você saísse fora, você era imoral. Bom, então o Richard Wagner também ele teve esse problema, porque ele começou a dedicar suas obras, suas óperas, sua música para a igreja. Ele se escondeu atrás de Cristo e deixou de viver. E Nietzsche, acreditando em Cristo, acreditando em Deus da forma dele, ele acreditava que nós tínhamos que valorizar a nossa vivência.
fazermos o possível aquilo que podemos fazer e construir e deixar no devir aquilo que nós não conseguimos, não pudemos fazer, nas mãos de Deus. Mas a nossa parte nós teríamos que fazer. E Nietzsche, ele sempre teve uma ideia de que ser sábio, ser filósofo, é como você ser um alpinista e escalar o maior monte do planeta. Você vai estar sozinho, gelado, sem companhia nenhuma. Ele dizia que quanto mais você sabe, mais você vai estar separado. Porque as pessoas, elas não querem descobrir coisas. Elas querem viver somente das coisas que possam deixar elas naquela rotina. Você não pode ser aquela pessoa que pergunta, aquela pessoa que desafia, que aceita novas formas de vida. As pessoas querem sempre que o dia dela seja igual. E se tiver uma coisa melhor no dia, ótimo, mas desde que ela não tenha que fazer nada. O Nietzsche, ele não gostava dessa ideia, né? Ele dizia que o ser tem que ser o seu próprio médico. Como na psicologia, o primeiro psicanalista e o primeiro ser a ser analisado foi ele, porque ele deitou no divã e falou: eu vou analisar o Nietzsche, eu vou falar realmente tudo que o Nietzsche pensa, sente, quer, deseja, e eu, como psicanalista, eu vou dar o próprio parecer. E isso a gente não faz na nossa vida, né? O Nietzsche dizia assim: eu vivo do meu próprio crédito, ou talvez minha existência vai se reduzir só a um preconceito. Então ele diz, né, que nós devemos viver daquilo que realmente nos cabe no momento. E entender que aquilo que eu faço por um princípio. E eu tenho que levar esse princípio até o final, porque eu acredito nele. E aqueles que não estiverem satisfeitos, aqueles que não concordaram, também estão livres para fazer a mesma coisa. Mas eu não aceito que você discorde de mim a partir do momento que eu não discordo de você. Deixe-me viver, deixe-me ser livre. Ele dizia que ele é a antítese da humanidade. Porque a humanidade até o presente, na época dele, dizia assim: nós somos a virtude. Então, a tese da humanidade é que tudo que você segue diante do que foi deixado e escrito é a virtude. E se você diz não a isso, você cria a antítese. Então Nietzsche queria ser a antítese, porque toda a antítese vai criar uma nova tese, como dizia Hegel, né? Hegel dizia: eu tenho a tese, a antítese. E aí, sendo formulado isso, eu vou criar uma nova tese, né? E vou derrubar os ídolos, né? Porque a realidade, na verdade, ela foi despojada do seu valor. É isso que Nietzsche falava, viu? Vocês se entregando à igreja, vocês se entregando a todos que mandam, a realidade perde o seu valor, porque você está vivendo na realidade do outro. Você não está acreditando no valor em si. Como ele diz, né? Eu vivo do meu próprio crédito. Então ele dizia, né, que a veracidade é a medida das coisas. Então, qual é a verdade, né? Qual é a mentira, né?
Então ele diz que até agora a mentira do ideal constitui a maldição da realidade. A mentira do ideal constitui a maldição contra a realidade. Então era para se pensar realmente, né? Então ele dizia, né, que quem sabia respirar os escritos dele, ou dos seus pensamentos, ia viver realmente como um alpinista nas alturas. Ia respirar um ar vivo e livre. Mas ela precisa estar preparada para se sentir só. Porque ninguém, com certeza, vai seguir você. Toda a filosofia do porquê e do querer mudar as coisas vai transformar você voluntário do meio gélido. Ele perguntava: quanta verdade pode um espírito suportar? Quanto pode arriscar um espírito? Né? Cada conquista, cada passo que você der em direção ao conhecimento, ele dizia, vai ser consequência da sua coragem, da dureza consigo mesmo, da limpeza para consigo mesmo. Então ele dizia, existem também palavras, aquelas mais silenciosas, é que vão semear as grandes tempestades. Porque quando nós resolvemos falar certas coisas, né, que sejam curtas, nós somos vistos como loucos. Mas ele dizia que a maior parte da humanidade se desenvolveu quando a igreja caiu, o Estado caiu, apareceu um louco, fez uma nova forma, conseguiu fazer com que as pessoas vissem de uma forma diferente, as coisas progrediam. Então ele diz que às vezes nós precisamos sair do estado das coisas normais e ousar ser um pouco de louco. E ele dizia, né, que era para que as pessoas não seguissem ele, que era para as pessoas tentar ler os seus escritos, entender os seus pensamentos. Mas ele dizia, ordeno que não se percam em mim, mas que se encontrem em vocês mesmos, né? Olha que o Nietzsche, ele não queria seguidores. E hoje nós temos aí muitos seguidores, né? Isso que é o problema, né? As pessoas não conseguem qualificar, codificar as palavras dos escritos do Nietzsche. Aí eu vejo filósofos materialistas meterem o pau no Nietzsche, dizendo que o Nietzsche era um esquerdista, era a favor de Hitler, era a favor da Alemanha, né? Para começar, o Hitler em 1945, o Nietzsche morreu em 1900. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O Nietzsche não incitou o nazismo, pelo contrário, ele era contra as pessoas que eram contra os judeus, porque o Nietzsche declarava que o judeu era uma raça muito inteligente e sem eles o mundo não tinha crescido. Então, depois eu vou comentar a entrada do Nietzsche no Brasil, por que ele foi aqui introduzido nas universidades, como ele foi usado tanto pela direita como pela esquerda no Brasil, como que as universidades queriam que introduzir a personalidade do Nietzsche como uma personalidade que fosse contrária a tudo que é certo, né, que derrubasse não os conceitos como Nietzsche queria, colocar a verdade no lugar do errado. Não, aqui eles querem que derrubou o certo para colocar o errado, né? Então no próximo encontro a gente vai falar sobre isso. Mas na verdade o que eu queria passar para vocês hoje é que o Nietzsche, ele queria realmente que as pessoas entendessem que cada indivíduo tem que buscar o sentido da sua própria vida. Não colocar a sua vida num sentido que não tem nada a ver com você. Por isso que você vai sofrer. Por isso que você vai ficar neurótico. Por isso que você vai entrar em atrito com tudo. Porque você deixa de fazer o que você quer, o que você busca, para seguir uma regra que você não se enquadra nela. Você tem o direito de seguir o seu caminho. E não ser punido por isso.
Era isso que o Nietzsche queria falar para vocês, entendeu? Então na próxima semana eu vou conversar com vocês sobre isso. Vou mostrar que o Nietzsche, ele não foi contra e nem a favor da bagunça, da libertinagem. Ele foi a favor da liberdade. Ele incitou o homem a viver plenamente, mas também saber até onde pode e por que ir. Não a favor da libertinagem, como foi pregado aqui no Brasil. Principalmente os padres católicos queriam que entendessem assim, para você não ouvir, para você não dar atenção a ele, porque você poderia se libertar e ser contra, né, as doutrinas. Amigos, até mais, a gente se encontra.